Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns, 24 de abril de 2024. E estamos aí com a ausência de Jorginho, que não aparece aí. Aparece aí, Jorge. Finalmente apareceu, Jorginho. Estamos aqui como aquelas pessoas na caverna de Platão, senhoras e senhores. Estamos nos libertando das correntes para alcançar a sabedoria, graças à doutrina espírita de Kardec, senhoras e senhores. Mas nós temos Jorginho. Chamamos Jorginho, saia da caverna, Jorginho. Ele não quer sair da caverna, porque ele disse que vai assistir uma palestra de um filósofo chamado Ramatístocles. Ele não vai perder a palestra de jeito nenhum, senhoras e senhores. Vamos lá. Só nos situamos, né? Capítulo 17, perda e suspensão da mediunidade. Pergunta 6. Item 220, número 6. Vocês estão de parabéns. Todo mundo se achado? Jorginho. Tá, Jorginho? Tranquilo, vamos embora. Vamos embora. Ó, quero que você que lê hoje. Será necessário, nesse caso, que o médium prossiga na sua tentativa para escrever? Só para relembrar 5, né? Que ele pergunta, tem médios, moralmente, que não querem ter nenhum repouso, nem nada, para eles não é necessário. Mesmo assim, eles sofrem interrupção? Sim, com o objetivo de levar só a paciência, a perseverança, e aí também, de vez em quando é um tempo de meditar nas instruções, né? Então é por isso que ele está fazendo. Será necessário, nesse caso, que o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, sim. Se ele disser para abster, deve fazer. Então é aquela coisa que eu, na outra aula, comentei lá, assim, normalmente quando tem essa interrupção, assim, até perda, a gente dá uma perguntada para o espírito, devo continuar, você acha? Eles vão, se for um espírito sério, se o espírito guia, ele vai responder, né? Comentários? A gente viu anteriormente que, assim, a suspensão pode se dar para fins de dar um descanso para o médium, como pode ser uma forma de testar o médium se ele realmente está firme na bagaça, né? Na bagaça. O Jorginho arrumando penteado aí, ó. 7. Aí, vamos lá. Haveria um meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Ou seja, não tem, né? Repita essa palavra. É a prece, Jorginho. Mas não é essa prece rezadeira do senhor. Então, temos aqui. Então, há um meio de abreviar essa prova? Se tiver, é por meio da resignação e prece. Aliás, basta fazer todos os dias uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo senão o de certificar-se de que a faculdade foi recuperada. Ou seja, faz um teste aqui todo dia, alguns minutinhos, se nada deu, ou você perdeu ou você está nesse limbo de castigo durante um tempo, vamos dizer assim, né? Aqui quando fala resignação e prece, é que Kardec sempre fala que a doutrina espírita ela é um religar com o plano espiritual, ou o divino. Então, a prece, nesse sentido, não é ficar fazendo rosário, esse tipo de coisa. A prece é aquela meditação, aquela ligação de pensamento positivo, sempre mantendo um equilíbrio moral e energético, né? E a prece é realmente um bom meio para isso. Olha, parece que Jorginho tem recuperação, hein? 8. A suspensão é que vocês são antiprecistas. Eu acho que a prece ainda é um excelente sistema. O problema não é rosário. Não é rosário, entendeu?
O Jorginho tem aquela prece salvação. que segue o coração. O Jorginho tem salvação. Até o final do sul das obras a gente consegue converter o rapazinho lá. 8. A suspensão da faculdade implicará no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De maneira alguma. O médium, então, estaria na posição de uma pessoa que perdesse momentaneamente a visão e que nem por isso deixasse de estar cercado de seus amigos, embora não pudesse vê-los. O médium pode, portanto, e deve continuar a comunicar-se através dos pensamentos com seus espíritos familiares e ficar convencido de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações materiais com certos espíritos, não pode privá-lo das comunicações morais. Morais é aquela conversa... Peraí, a tua palavra está moral aí? Comunicações morais. O finalzinho, a última palavra é morais. Não, aqui na minha, porque moral, e aqui está outra coisa, ó. Não priva de comunicações mentais. E aí você, moral e mental são diferentes aí. A minha, ó, pelo menos a outra aqui minha é moral. É a pergunta 8, né? É. Ó, vovô aqui, ele fez ele até explica a tentativa de mudar dele aqui. Mas ele colocou mental, porque ele falou que no português não tem a mesma concepção, só que aí se colocar mental fica diferente. Sim, porque aqui é o seguinte, ó. Se a falta de mediunidade pode comunicações materiais com certos espíritos, olha só a frase, não priva de comunicações mentais. Aí está certo mental, porque, ó, se a falta de mediunidade pode privar de comunicações materiais... Mas aí que está escrito... Calma aí. Mental nunca deixa de existir, porque ele não fala realmente de espíritos em relação somente à sua mediunidade, mas fala com espíritos. Não, tá, mas tá lá. O que ele vai falar ontem? O médium pode, portanto, e deve até comunicar-se através do pensamento, ou seja, é algo mental, com seus espíritos familiares, e ficar convencido de que é ouvido, ou seja, então eu tenho aquela conversa, aquela emissão de pensamento, se vou estar sendo ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações materiais, ou seja, da escrita com certos espíritos, não poderá privá-lo das comunicações morais. Morais, você não precisa só escrever. Pode ser mental? Pode, porque você vai estar ali, só que você não vai ter uma confirmação, mas que nem ele fala, você está sendo ouvido. Aí, não sei, mas eu acho que mental aqui, ele está falando que você está sempre através do pensamento. Está ligado à frase anterior. Claudinho, a sua tradução aí está como? A minha do Herculano, a minha está como mentais mesmo. Mas... E a do francês, cara? Então, a tradução da CELD está como morais, a da FEB está como morais. Isso. O original em francês, como o avô do Babu já colocou no rodapé aqui, realmente está comunicações morales. Agora, eu não entendi por que o Matheus Camargo aqui, ele sempre colocou mental, cara. E mental então, não tem a ver tá com mental na tradução do Herculano, tá mental, né? Comunicações mentais. Eu realmente... eu fico na dúvida no que realmente se aplicaria aí, mas se no original francês está morais, essa que é a tradução correta. Inclusive eu traduzi aqui pelo Google Tradutor, foi comunicações morais. Mas é que tá, que moral tem a ver com a ascendência de, como é que chama? Dos padrões de comportamentos, sintonia. Agora... comunicação mental é que você sempre se mantém nessa comunicação através do pensamento com qualquer tipo de espírito.
Mas Eu aí acho que aqui mental é mais. Mas aí que tá, Jorginho. Quando ele fala assim, ó, a gente, quando você está privado da mediunidade escrita, né? A gente pode se comunicar com os espíritos familiares? Kardec vai ser pode, por pensamento e tudo mais. Porque qual que é a maior questão do espiritismo que a gente viu aqui? Quando a gente tiver algum problema, alguma dúvida de como agir, que a gente não vai ficar consultando o espírito para saber se o time vai ganhar, se o time vai perder, se eu devo virar à esquerda, se eu devo virar à esquerda. Ele sempre vai ser uma base moral. Então, isso, pela intuição, quando você pergunta, ó, eu estou nessa situação, o que você acha que eu devo fazer? Vai vir essa comunicação moral. Então, as nossas consultas com os espíritos guias e familiares por pensamento é mais por questão de uma dúvida mais moral. Mas o Babu, quando você entra na intuição, ela é mental, ela é uma sintonia de vibração. É isso, mas a moral é o seu padrão de comportamento levado pelo seu conjunto Jorge, de virtudes diferentes. Jorge, mas quando você está em dúvidas como eu devo proceder em situação, Kardec vai falar, que nem a gente já discutiu atrás lá, que Kardec manda invocar o seu espírito guardião, o seu espírito familiar, para perguntar as coisas. Então, para ele é nesse sentido, como que eu devo proceder em tal situação? Então, essas comunicações morais, a nossa consulta com os espíritos guias, assim, no dia a dia, tem que ser na base moral. Assim, pô, me aconteceu isso, como será que eu devo reagir com isso? Como você acha que eu devo fazer? Aí essa comunicação moral, porque lembra lá atrás uma discussão. Na 7, ele coloca resignação e prece, porque a prece comunicação. Aí não mistura as coisas. Aqui ele está falando resignação e prece quando você tem a suspensão da mediunidade, da escrita. Aí ele fala assim, tem como abreviar isso? Ele fala assim, através da resignação e prece. Agora, essa parte de comunicação por pensamento é outros 500, que ele está dando para você. Não, porque, Babu, na 8, olha só, haveria um meio de abreviar essa aprovação? Beleza. A suspensão implica em afastamento? Não. Agora, se realmente há uma forma de você manter a comunicação, mesmo que ela não seja material, ela não é moral, ela é mental. Porque você está... Isso sim, mas o que você não está entendendo? Qual que é a sua comunicação com os espíritos? Deve ser, Kardec falou, quando você está numa dificuldade e não sabe como agir, invoque seu espírito guia e faça uma prece. A prece é fazer uma pergunta, estou com essa dificuldade, como será que eu tenho que resolver? Essa intuição vai vir. É essa indicação moral que ele está falando. A resposta do seu espírito guia, do seu mentor, vai ser por pensamento, vai ser por intuição. Mas Kardec tem isso aí, coisa assim, quando eu tiver uma posição difícil, e eu não sei como que eu agir, aí ele fala assim, consulte o seu espírito guia. Aqui ele está falando isso, você vai poder, só porque você perdeu a escrita, os espíritos não abandonaram você. Então, você pode consultar eles por pensamento, que você vai ter uma resposta nesse sentido. Não vai ter uma resposta material, mas você vai ter uma intuição, por isso que ele está falando. Sim. A comunicação vai ser mental, mas o importante para Kardec, que ele quer sempre deixar, é que a sua comunicação com qualquer tipo de espírito seja na base da moral. Claudinho, o que você diz? Eu realmente fico meio assim confuso com essa colocação aqui, porque realmente, aparentemente, comunicações morais não faz muito sentido. O que faz mais sentido realmente é comunicações mentais, porque ele fala assim, se a falta da mediunidade pode privá-la das comunicações por meio material com certos espíritos, não o priva das comunicações mentais. Ou seja, ele não vai escrever nada em uma mensagem, mas ele vai receber isso mentalmente. Ou seja, a comunicação mental. Aqui talvez não tenha ficado muito bem explicado por Kardec a essa circunstância aqui. Então, realmente, ficou meio confuso mesmo isso aqui. Porque eu tentei colocar aqui também moral, mas, moral, para mim, não cabe nessa frase.
ó, o médium pode e até deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos. Isso aqui é mental. Isso. E pode convencer do que é ouvido, beleza. Né? Se a falta de mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, aqui ele coloca com certos espíritos, né? Não coloca mais a parte dos familiares. Não o priva da comunicação mental. Não entendi isso aqui. Mas aí, aqui está complicado. Eu vou repetir, Jorginho, quando você vai consultar seu espírito guia, você não vai perguntar para ele qual que é o número da Mega Sena que eu tenho. É quando você está com uma dificuldade e não sabe como agir. A intuição dele para você vai ser numa base moral. Ele fala assim, Jorginho, deixa isso aí quieto. É melhor você nem ir atrás dessa coisa, não. Deixa que a pessoa te ofendeu, deixa que... Vai ser um conselho moral. É isso que ele está falando. Quando você fala em Mega Sena, eu entendo o seguinte, digamos assim, você é o médico, está com a milhar suspensa, está passando por uma situação financeira difícil. Você vai conversar com ele assim, poxa, o mundo necessita de dinheiro, eu estou passando qual é o melhor caminho para poder encontrar? Você vai pedir uma questão, não é uma questão financeira, é uma questão de como equilibrar. Ele pode dar um conselho moral, vamos falar, vamos ser assim, ó, vai pegar reciclado na rua. É um conselho moral que ele vai dar. É que a gente entende moral só nessa base de virtude, mas quando você pede um conselho, e se o conselho é de um espírito que gosta de você, vai ser algo no sentido moral, vai ser o Jorginho. Você está com dificuldade, vai na prefeitura. Quem sabe a prefeitura pode te ajudar. Tipo assim, putz, eu vou na prefeitura. É um conselho moral. Você vai lá, a mulher da prefeitura vai falar assim, aqui a gente tem uma campanha de cesta básica para quem está precisando. Então, isso é um conselho moral. Então, tipo assim, quando você tiver uma dificuldade, é para você consultar o seu médium, o seu espírito guia, a resposta vai ser um conselho moral. Tipo assim, ele vai tentar resolver. Assim. Eu realmente dá uma certa confusão, porque o termo moral aqui seria aplicável numa interpretação de finalidade. Aqui o que está colocando é um meio de comunicação. Então, o meio de comunicação, ele está colocando aqui que, na falta de uma comunicação por escrito, a comunicação ela é mental. Para mim, fica mais coerente realmente o termo mental do que moral. Sim, mas dá para a gente entender que a nossa comunicação com nossos espíritos guia é sempre no sentido de elevar a gente moralmente. Não, isso tudo bem. Pedir um conselho. Eu até concordo. Mas eu acho que aqui, primeiro ele começa falando aqui, né? Ele começa na última frase, ele fala, se a falta de mediunidade pode privar das comunicações por meio material, ele está dizendo assim, na falta de uma comunicação material. Aí ele completa dizendo que não vai privar de comunicação moral, que aí é uma outra coisa, quer dizer, está querendo dizer no sentido de finalidade, não de meio de comunicação, ficou esquisito. Para mim, eu acho que dessa vez, para mim, eu concordo com o Herculano Pires. Eu acho que aplica mais o termo mental. Eu também achei, porque aí ficou meio dividido, porque você pensa bem, teve 4 tradutores que colocaram mental, aí mais 3 aí que o Babu viu também colocaram moral. Agora, como é que veio essa leitura de fazer o texto ficar completo? Porque eu não me lembro de olhar na definição do dicionário da palavra moral, onde entra mental. Não, mental pode ser até que tem algo moral, mas moral não tem nada de mental de definição. Não, Jorge, não vai buscar definição de moral com mental, não tem nada a ver. Você não vai achar, o que ele está querendo falar no sentido figurado é isso, pessoal. Vocês não podem receber mensagem, mas você sempre vai conversar mentalmente com o seu espírito. E as coisas que você tem que perguntar para ele são de ordem morais. Você vai receber conselhos de ordem morais. Não, tudo bem, é como eu falei, eu concordo com isso, mas eu acho que a colocação moral nessa frase não ficou coerente.
Gente, ó, eu coloquei aqui, diante do número 8 aqui, uma interrogação e coloquei a palavra pesquisar, porque eu vou dar uma olhadinha mais sensata nisso aqui, cara. Não vai adiantar você pesquisar moral e tentar achar com mental, que não vai dar certo. Não, mas é em relação ao texto inteiro, Babu, porque se você colocar a palavra moral, você até pode ter, né, no sentido que você está me dizendo, tudo bem, eu entendo isso. Mas se você ler o texto entre comunicação de pensamento e comunicação mental, o correto seria mental, porque ele está falando o seguinte: a comunicação mediúnica, ela se dá através da mediunidade, através da parte da sintonia mental do ser. E o que é que ele diz? Mesmo que você não seja médium, esteja suspenso, a sua comunicação de pensamento está sempre ativa. Sim, é isso. E aí, quando que a gente, até quando aquela parte de evocar o médium, evocar o espírito guia aqui, que até o Kardec, eu estou tentando achar, depois eu acho, tento pegar aqui, que vai ser. Não, mas Que você pode. Dar mais uma olhada em relação, ô Babu, mas em relação às traduções, porque o texto não pode tirar o sentido do autor, cara, senão você Mas entende não uma tá, coisa. Jorge, tá tudo, tirando a do Herculano Pires, todas as outras estão morais. Não, a do Arthur, do Mateus aqui, que você também gosta, também tá. Sim, mas aí que eu falo para você, a gente não pode ficar preso nisso quando a gente entende que Kardec vai falar, você deve consultar os seus espíritos guias, negócio, por pensamento, por prece, quando você tiver com uma dificuldade. É isso, aí você vai receber o conselho moral dele. Então, por isso que, para mim, não tem lutador. Pode estar, poderia ser mental, pode, mas o que Kardec está falando é isso, ó, se você não tem comunicação escrita, você não está recebendo mais, a sua base moral, que é o seu convívio com o seu espírito guia e familiar, está intacto. Vocês vão conversar por pensamento ainda. Beleza. A gente já deixou bastante para os 30 que nos seguem poderão ter várias conclusões de pensamentos. Porque se a gente só colocar aqui, ó, se a falta de mediunidade pode privar das comunicações materiais com certos espíritos, não poderá privar das comunicações mentais. Tranquilo, tipo assim, mas qual é esse tipo, vamos falar, a qualidade dessas comunicações mentais com nossos espíritos guias? Vai ser sempre na base da moral. Exatamente. Aí sim, porque aí é sintonia, Papu. Mas nós não podemos esquecer que a sintonia, a ligação com os espíritos, ela está sempre, porque os espíritos estão aí sempre. Agora, a ligação mediúnica com o seu espírito guia, ela é mais, digamos assim, mais específica. Mas é tudo bem. Eu acho que quem nos segue, a gente já teve bastante. O que você acha, Claudinho? Claudinho também, então, a cabeça dele está até fumegando para também pegar esse texto aí. É que estou criando tanto caso que o negócio é um simples negócio de palavra, mas o Kardec coloca sua ligação com seus espíritos guia vai ser sempre para pedir o conselho. Eles estão lá para fazer você melhorar moralmente. Então. Aqui talvez ele tenha suprimido uma palavra que aí causou essa confusão, né? Ele poderia ter colocado, não o priva de comunicações moralmente mentais. Ou mentais de natureza moral. No texto inteiro? Não, eu tive dificuldade para entender. No texto em francês, suprimido uma. O francês está como está aqui no rodapé, aqui, comunicações morales. Mas aí que está. Se o Herculano Pires, que era um cara preocupado com isso, ele colocou mental, é que ele deve ter visto no dicionário latino, do francês, esse moral. Aqui eu acredito. Então, eu acredito que Kardec colocou comunicações de uma forma sucinta, querendo dizer comunicações mentais. Então, a palavra comunicações já está implícito a comunicação mental com a pessoa. Então, comunicações mentais, morais. Seria isso.
Agora o Claudinho segue aí, que aí depois eu termino. Que é grande, Babu. Pode isso, senador. Vamos lá, número 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre é uma censura dos espíritos? Não, sem dúvida, pois pode ser uma demonstração de benevolência. Isso. Ou seja, em casos que o médium precisa dar uma descansada, precisa dar uma, né, fazer lá um período sabático, né? Então, Cuidar da sua vida. Pode ter período sabático, Babu. Isso ficou chique. Período sabático, agora o discípulo do Rony Pires aí rebentou, hein? Mas foi o senador que disse. 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura na interrupção? Que interrogue a sua consciência e pergunte a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade, que bem disto tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que lhe deram, e terá resposta. Aí que tal? A parte do conselho. É sempre um conselho no sentido moral. Por isso que Moral. Aí eu concordo com você, Babu. Aí a palavra moral que você explicou entra corretamente, porque porque senão você pode reconhecer uma censura e uma interrupção. Quer dizer, ele não precisa, digamos assim, que o guia ou o mentor espiritual ele diga assim, ó, você está sendo castigado. Não. Avalie a sua consciência, quer dizer, né? Isso, porque Aí, uma coisa que o Kardec fazia na Sociedade Espírita Parisiense, que era um estudo desse mundo invisível com o mundo material, né, que resultou tudo na doutrina espírita, mas para a doutrina espírita, a sua relação com o seu mentor, com os seus espíritos de família, é sempre na base da moral. Eles sempre vão dar conselhos de moralidades para você. A gente vai perguntar quando estiver passando por alguma dificuldade, e eles vão dar conselhos morais. É essa relação que a gente tem em mente com nossos espíritos mentores, espíritos guia. É sempre nessa comunicação de ordem moral para nós, assim, né? Beleza. Ou seja, né? Não precisa ficar perguntando. Não precisa ficar perguntando o que fez de errado. Você mesmo já sabe. 11. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro? E isso depende da causa da interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de vos deixar tempo para a meditação, após os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumados a nada fazer sem nós. Nesse caso, ele não encontrará... Quê? Está bem diferente. Está bem diferente a sua resposta aí do que está aqui. Vem de novo aí devagar para vir seguir aqui, porque tem coisas aí que não tem aqui no meu, não. Vamos começar com o Claudinho de novo. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro. E isso depende da causa da interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de vos deixar tempo para meditação, após os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumados a nada fazer sem nós. Nesse caso... Aqui, Claudinho. Olha só, vou ler essa parte para você ver como é diferente. A tradução aí, ó. Isso, ó, o médium, tudo bem, a pergunta está certa, ó. Isso depende da causa da interrupção. Este tem quase sempre por motivo deixá-lo certo tempo sem comunicação, vírgula. Após receberem conselhos para que não se habituem a sempre recorrer a nós para que tudo que forem fazer. É bem diferente, pode dizer. É que o governo tirou uma parte que ele achou desnecessária, que ele está achando que é repetitiva. Ó. Isso depende da causa da interrupção. Se você tem uma interrupção, é que está suspensa alguma coisa. Essa tem muitas vezes por objetivo deixar-vos durante algum tempo sem comunicação.
Se tem uma interrupção, é durante algum tempo. Então, acho que o Herculano, para deixar um texto mais limpo, ele quis retirar uma parte. Pode Vai ser. ver que é isso mesmo. Que ele subentende, o que ele não subentendeu no outro, que nem o Claudinho falou, que comunicações com o espírito, você já tem uma comunicação mental com o seu espírito mentor, e aí colocou comunicações morais, aí ele traduziu para comunicação mental. Acho que faltou esse feeling também, que ele falou assim, não, está repetitivo o negócio aqui. Vamos lá, nesse caso, ele não encontrará o que procura com outro médium, e isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos que não podeis fazer agir à vossa vontade. É também por essa razão que os que não são médiums nem sempre obtêm todas as comunicações que desejam. Beleza. Aí esse final tá certo, porque nossa, que diferença. Mas pode ser realmente uma boa, esse tipo de compreensão. O que ele achou que era, digamos, redundante, ele colocou mais um, que ele limpou mais o texto. Ele deu uma suprimida. Mas aqui para você ver, né, quando você perde a comunicação, eu quero receber uma comunicação. Os espíritos falam assim, não adianta você questionar nesse sentido em outro médico, que não vão responder. Você pode até responder para outro médico, eu estou com a faculdade interrompida, isso é durante um tempo, você acha que eu tenho que ficar fazendo um treinamento, nem Kardec colocou antes, você pode até fazer um treinamento, tal. Mas quando você depende de alguma resposta para alguma coisa, aí vai falar assim, então, para isso, assim, como que eu posso parar isso mais? Se você quer ficar só obtendo comunicações, eles dão uma parada, assim, pensa aí, reflita sobre algumas coisas, que nem fala assim, reflita se você está fazendo bom uso da sua faculdade, a gente já deu um material bom para você estudar, reflita sobre isso. Se ele quiser obter mais mensagens ainda, a luz do espírito, mesmo você consultando por um terceiro médium, você não vai obter, justamente para dar essa pausa para você. Claudinho, você lê a observação ou eu continuo aqui? Eu leio a observação e o senhor continua. Beleza. Deve-se observar com efeito que os que recorrem a um terceiro para obter comunicações, muitas vezes nada obtêm de satisfatório, enquanto noutras ocasiões as respostas obtidas são bastante explícitas. Isso de tal maneira depende da vontade dos espíritos que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, pois o que não se consegue de outro não se obterá melhor. Deve-se, então, evitar de insistir e de se impacientar, para não ser vítima de espíritos enganadores, que responderão se o desejarmos ardentemente, pois os bons deixarão que o façam, para punirem a nossa teimosia. Gente, eu entendi aqui, esse negócio aqui é o seguinte, por que o médium suspenso iria conversar com outro médium? A não ser que eu perguntar isso que o aluno está falando. Eu estou com um problema de mediunidade aqui, não estou conseguindo. Pergunta para o espírito aí o que está acontecendo. Agora, se ele vai tentar falar com o espírito que se comunica com ele através desse médium, talvez seja isso que o Kardec está dizendo. Porque se o espírito não quer conversar com ele não vai conversar com o cara, nem que seja pelo outro médium. É isso, e não, que nem ele falou aqui na observação, parece que tem uma ordem geral que não deixa ninguém fazer nada lá. Então, se ele vai passar com outro médico, fala assim, meu irmão, você vê aí com o seu guia espiritual, que eu estou com dificuldade aqui de receber, é algum problema? Sou eu, é o médium, é o guia? Será, cara? Né? Mas isso aí é meio mais simplão.
E aí, podemos seguir? Ou você vai falar alguma coisa que você acha que tem... Não, Podemos pode seguir. pegar um outro corpo? Pode seguir? Pergunta 12. Com que fim a providência adotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? É uma missão da qual são encarregadas. E se sentem felizes por isso. São intérpretes entre os espíritos e os homens. Agora, aqui, gente, aqui é um negócio também que tem que ser mais especial. Olha bem, Kardec não colocou aqui nada de missão. Quem fala em missão são os espíritos. Com que fim a providência adotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? Ele não fala que mediunidade é essa. Será que, Babu, o que ele pergunta aqui não estaria naquela condição que se fala do Chico Xavier como missão, alguma coisa que você não pode sair? Não, o que a gente tem como missão? É o intérprete espiritual. Aqueles médios da sociedade espírita, eles tinham uma missão, não é para a vida inteira. Qualquer médio, qualquer um, desde Moisés, que tinha contato com os espíritos e os outros, eles têm uma missão assim, não é de ser intérprete. É a mesma coisa quando vou usar um negócio aqui, você é cego e você ganha um cachorro ali. A missão do cachorro é fazer guiar. A do médio é simplesmente de ser um intérprete. Isso não quer dizer que você vai ser a vida inteira, que você vai vir revolucionar o mundo, que isso aí não tem nada a ver. A missão do médio é nesse sentido. Você tem como uma possibilidade de trabalho é ser intérprete do mundo invisível, porque a maioria das pessoas não tem essa possibilidade, né? Não tem essa... Aí você é nesse sentido de missão, de você ser um canal ali só, mas só isso, não é nesse sentido brasileiro que colocou aqui, que se você falhar na sua missão, você perdeu a sua reencarnação, que você é médio a vida inteira. Isso aí esquece, isso aí é o movimento espírita brasileiro. Mas, ô Babu, eu estou te colocando isso aqui por causa da maneira como a pergunta foi elaborada. Se você lê, você percebe que tem algo especial aqui. Com que fim? Por que motivo? Qual a intenção? De que maneira a providência adotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? Então, na pergunta, está dizendo que existem médiuns que são diferenciados, ou seja, de uma maneira especial. A mediunidade é de várias maneiras. Isso aqui não quer dizer que é só psicografia. Tem os médios de efeito físico. Mas aqui você não pode entender que algum encarnado, digamos assim, está mais elaborado mediunicamente que alguém de maneira especial para servir a outro tipo de propósito? Aí que tal, eu quero falar para você. Kardec, é só a gente ver que Kardec falava para os médicos, assim, vocês não têm que se achar o bambambam, tanto que nem os nomes dos médicos nas comunicações, Kardec retirava todos os nomes do médico. Então, tipo assim, quando ele fala de missão, não é nesse sentido que a gente coloca no Brasil. Ele fala assim, ele tem como simplesmente uma faculdade que ele deve usar da melhor maneira possível, só isso. E aí, assim, aqui não especifica só médio escrevente, é qualquer tipo de mediunidade, até a de efeito físico. No francês ele coloca assim, com que propósito a providência presenteou tal, né? Outra tradução que é sentido figurado, Jorge. Aqui na outra tradução está com que objetivo a providência terá adotado. Então, eu penso que assim, o termo missão que ele está colocando aqui é como se fosse uma tarefa. Poderíamos traduzir aí, trocar por tarefa, né? Então seria uma tarefa que... É uma tarefa especial, Cláudio. Hã? É uma tarefa especial. Não, Jorge. Sim, uma tarefa, mas é uma tarefa, não é um super-herói. Porque assim, aquele exemplo que eu falo para você, o cara nasceu lá numa ilha perdida no meio oceano. Lá não se fala de Kardec, não se fala de mediunidade, mas o cara é médico, o cara vai morrer e
vai nascer e morrer sem saber que é médium. E aí? Babu, você está dizendo uma coisa diferente do que está falando com o texto da pergunta, cara. Que médium é qualquer pessoa que tem uma certa condição. Não. Aqui não. A Kardec, médium, ele está colocando especificamente o seguinte: com que fim a providência presenteou ou colocou certas pessoas? Ou seja, existem pessoas, que não vamos chamar de especial, mas ela tem uma elaboração mediúnica melhor que o outro. O Claudinho colocou a palavra aí, Jorge, mas a mediunidade é orgânica, por isso que pode se usar como presenteou, porque é alguma coisa, tipo assim, orgânica, que não é só por mérito, porque você tem espíritos muitos ruins que são médios. E aí, você tem que entender, né, o Claudinho colocou, não é uma questão especial. Aí, quando Kardec vai falar de mediunidade, é mediunidade extensiva. Isso que a gente diz, mas qualquer um é médium. Beleza, mas para Kardec, quando ele fala de mediunidade, é coisa extensiva. Extensiva. É ostensivo. Então, você pode ser médio de efeito físico, você pode ser médio de efeito técnico, mas como eu falei assim, você pode ter médio no Afeganistão, e lá não tem Kardec, o cara é médio, não sabe por quê, e aí, tipo assim, ele não entende aquilo que está acontecendo com ele pode ajudar em alguma coisa ali no dia a dia dele, mas, tipo assim, é que a gente só pega nesse sentido, o movimento espírita brasileiro, o movimento francês, mas a gente tem que entender como um todo, porque senão Deus está dando uma mediunidade para uma pessoa que ela nem sabe o que tem. Babu, agora vamos colocar em relação do Conan Doyle, aqui no livro A História do Espiritualismo. Ele coloca bem a história do Daniel Douglas Rum e da Madame Florence Cook. Eles viviam não da mediunidade, mas sendo levados para fazer experiências com ele, e eles mostrando tipicamente mais, tanto é que falam... Até hoje então, isso é feito, Jorge. Então, essa pessoa tem uma missão. Não. É um médium especial. Não, essa pessoa, o Igor Krug, poderia muito bem recusar. Falar assim, olha, eu não quero. O Krug que você vê, quando ele fala, ou até o Rome, ele fala assim, mano, ele tinha uma consciência que ele vai falar assim, eu tenho isso aqui para poder ajudar a humanidade. Mas você tem um monte de médium, de efeito físico, que a pessoa fala assim, eu não quero usar isso aqui para mim. Quantas pessoas... Então, não é uma missão nesse sentido, ele veio para... Porque isso aí é uma livre-arbítrio da pessoa. A pessoa pode querer ou não. Então, esse que é o grande mal nosso, de achar que o cara é uma missão. Porque o homem lá poderia muito bem dizer, não quero mexer com isso aqui mesmo. E aí, Claudinho, o que você tem a dizer disso? Missão tem sido visto como algo como se fosse um super-herói, algo que é especial, é uma pessoa dotada de uma proeminência, é isso. O termo missão que ele coloca aqui não é exatamente como a gente pensa que é. Missão todo mundo tem. Você tem missão aqui, por exemplo, de vir ser pai e ser mãe. É uma missão, é algo, uma tarefa. Eu entendo que aqui o termo poderia ser trocado por tarefa, que dá um outro status, diferente de missão. Então, o termo missão tem um status, né, de glória, de algo. De sacrificar a vida por causa disso, você mede até os 110 anos. Não existe esse negócio. Vamos lá. Entretanto, há médiuns que só exercem sua faculdade com repugnância. São médiuns imperfeitos. Não sabem o valor da graça que lhes é concedida. Cara, eu nunca encontrei alguém que exerça a faculdade com repugnância. Já encontrei médiuns que não gostam muito de trabalhar quando necessita. Tem que ter um pouco de preguiça, mas repugnância porque o cara gosta de ser médium. Dá um ar diferente na pessoa e para quem vê. Agora, quando lhe chama a responsabilidade que a pessoa
tem que assumir alguma tarefa mais, digamos assim, com compromisso, né? Aí a pessoa fica um pouco, pô, tô querendo viajar. Ô, Jorge, isso aí é uma repugnância. Você fala assim, pô, se eu não tivesse isso, para mim seria melhor. É porque Kardec, quando vai trazer isso, assim, pô, se a pessoa é médio, ela deveria tirar bom proveito disso. E um bom proveito para Kardec é você obter essas comunicações, tudo mais, um diálogo com o espírito, fazer uma ciência com essa mediunidade. Sim. Aí sim, mas aí a pessoa fala assim, pô, mano, eu tenho que ficar escrevendo, eu não sou muito chegado, eu não quero estudar para me desenvolver. É essa certa de repugnância. A pessoa, tipo assim, ela desdém, vamos falar assim. Se tivesse essa palavra na época de Kardec, é um desdém, tá ligado? Ele fala assim, eu não estou muito afim, não. Se eu pudesse, eu não seria médio. Tem quantas pessoas que sofreu, que sabia que acontecia alguma coisa especial com ele, com uma mediunidade, né? Que ia na igreja pedir para benzer, para tirar essa coisa que ele não queria ser. Então você tem esse tipo de coisa. Aí, cara, se você tivesse uma consciência mesmo, assim, de poder projetar um negócio, pô, você ia tirar muito proveito para isso. Sim, aí a palavra desdém aí é uma coisa boa. Na minha tradução aqui fala aí com má vontade. Eu acho que má vontade é mais, tá? O voo aí acho que ficou melhor, cara. Vou colocar aqui, má vontade. O outro meu aqui tá má vontade também, sem ser o do Orcurano. Então é isso aí, tipo assim, eu sou médio. É melhor, tipo assim, a pessoa nem exercer mediunidade desse jeito. É isso que o Kardec vai falar assim, ó. Tem um monte, cara. Nossa, o cara está fazendo, tipo, é feriadão, o cara quer viajar e tem, digamos assim, tem um trabalho no centro. Porque você sabe, né? O grupo mediúnico, nesse ponto, ele tem que ser homogêneo. E ele não pode ser um grupo de pessoas que montam o mediúnico, digamos assim, sem compromisso. Aí, digamos assim, o trabalho é na quinta-feira, o feriado é na sexta, o cara quer viajar. Se ele sai do trabalho e fala assim, pô, eu vou viajar com a família, que para mim é mais importante, o trabalho mediúnico, ele vai ficar meio, digamos assim, incompleto. Por quê? Porque se esse cara, ele tem uma função, ou seja, hoje conversar com os espíritos, que é o cara que lidera o trabalho, tem que ter mais pessoas e mais elaborado, mas o grupo fica incompleto. Não fica não, Jorge. O trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico feito nessas casas místicas do Brasil aí, tem essa coisa, não, se saiu médio, o trabalho, para Kardec não tinha nada disso, tanto que Kardec dava férias na Sociedade Espírita Parisiense, coisa que aqui na Aliança você não pode ter férias, porque os espíritos não tiram férias. Então, esse negócio do médio lá, Kardec não fazia ninguém, tipo assim, quando a gente for ler lá as coisas aqui como chama, das regras da Sociedade Espírita Brasileira, ele vai colocar, tem que ter um tanto de frequência. Tipo assim, mas isso não quer dizer que o médio é uma coisa essencial, que se sair um médio hoje vai perder a qualidade. Isso não existe, Jorge. Também acho. Isso aí é muito mais mística que se criou no movimento. Não? Cada um tem uma função, tem que fazer corrente, que um ajuda a proteger, que um é bom para... Isso é coisa mística. Não existe essas coisas de trabalho sério, essas coisas não existem. É o seguinte, porque se a pessoa não pudesse ir com a família, já fica aquele negócio de amarrado, né? Você tem que viver em questão. Mas também você não ter compromisso com o trabalho mediúnico, aí é complicado, porque o médico tem que ter, digamos assim, o trabalho tem que ter uma certa organização, uma certa regra, cara. Não pode ser uma prisão. Natal, você não vai passar mais com a família porque você está, digamos assim, de plantão. Aí o cara eu sinceramente, eu fico pensando assim, se eles colocam com tanta ênfase que o primeiro compromisso, todos de nós, é a família,
a pessoa vira uma escrava do trabalho no centro e negligencia a família, Também está a errado. família é o primeiro ponto de atenção que você tem que ter. O centro é secundário. Então, se você tem oportunidade, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, aí fica indo no centro o ano inteiro, aí numa época de férias você pode viajar com a família para ter mais contato, você não vai por causa do trabalho no centro? Para você ver, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a rotatividade dos médios era grande. Começou com as irmãs Baldin, depois do lançamento dos livros do Espírito, elas se casaram, foram cuidar da vida, pararam de ser médio, entrou outro, entrou aquele cara que recebia o Espírito da Verdade, até o Cosmo Márcio vai falar lá, assim, depois ele sai da sociedade e começa a lançar. Então, na Sociedade Espírita Parisiense, tinha uma rotatividade de médio. Isso não atrapalhava trabalho. Não, está trocando muito médio, perdeu essa energia mística, até a gente... Isso aí é coisa do movimento espírita brasileiro, mano. O trabalho continuava sem problema nenhum para Kardec. Vamos lá. Se é uma, 14. Se é uma missão, por que não é privilégio dos homens de bem? E por que é dada a pessoas que não merecem nenhuma consideração e que podem abusar dela? Ela lhes é dada porque dela necessitam para seu próprio aperfeiçoamento e para que estejam em condições de receber bons ensinamentos. Se não a aproveitarem, sofrerão as consequências. Jesus não dava sua palavra de preferência aos pecadores, dizendo que é preciso dar a quem não tem. Aí já uma resposta que a gente já tem um consenso. Mediunidade é orgânico, qualquer pessoa pode tê-la. Agora, se é uma pessoa de boa índole ou de má índole, não é uma questão da mediunidade. A mediunidade é neutra nesse sentido. É que aqui ele vai, quando ele vai fazer a pergunta, ele vai dizer, poxa, há tantos centros espíritas lá, que nem ele vai falar assim, aqueles centros espíritas lá da época dele, que não tem médio, estuda as coisas, você não precisa ter um médio. Mas se tivesse um médio, tipo assim, ganharia mais força, tipo assim, essa questão de estudo, de entrevistar os espíritos, você ter uma concordância melhor, você ter mais dados para apurar, né? E aqui que, porque tem pessoas que usam a mediunidade por bem, nesse sentido, né? De empregar bem essa faculdade, e outros abusam. Então, quando Kardec, os espíritos falam assim, porque é para o seu próprio melhoramento, tanto para aquele que faz um bom uso dela, quanto para aquele que faz mal. E aí, quem vai dizer, se abusar com mal, vai ter consequências disso aí. Qualquer ação nossa, boa ou mal, vai ter uma consequência. A gente não sabe. As pessoas sempre... Isso é uma pergunta, eu acho que vai ser quase que eterna. Enquanto a pessoa não entender que mediunidade não é algo para boas pessoas, é para qualquer pessoa, elas vão sempre considerar, poxa, mas por que fulano de tal, tão ruim, o cara não faz nada, o cara recebe. Mas recebe o quê, né? A questão é essa. Então, a mediunidade, ele é uma função, né, que a gente já viu aqui, é uma função orgânica. Assim como você ter visão, você ter tato, audição, você ter 2 braços. Tem tanto bandido aí perfeito, né, como a gente viu no vídeo lá do Cosme Massi, tem tanto bandido aí super perfeito com seu corpo lindo. É gente má. É a mesma coisa, mediunidade é a mesma coisa. Então, é dado para todo mundo. Não importa a condição moral da pessoa. Né? Aí, assim como tem gente que usa a extrema inteligência que tem para coisa ruim, tem gente que usa a mediunidade para coisa ruim também. E tem gente que não vai querer usar, que nem vai entender aquilo que tem, então assim, deixa parado aquele negócio. E aí você vai, é uma missão que a pessoa tinha, a pessoa vai, como ela nasceu num país que não, vamos falar que até a religião proibia isso dela. E aí? Vamos lá. 15.
As pessoas que têm grande desejo de escrever como médios e não conseguem, podem concluir disso algo contra si mesmos, quanto à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode ter me recusado essa faculdade, como pode recusar o dom da poesia ou da música. Porém, se um usufrui desse favor, podem ter outros. Isso, que ela está Isso falando. também isso também é aquela coisa. Talvez naquela época essa questão da escrita, por ser mais fácil, não tivesse o peso que tem hoje. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham em espírito, elas não gostam de dar passe. Passe é uma coisa assim, tipo, qualquer um pode fazer isso. Elas querem trabalhar na mediunidade para incorporação, porque essa incorporar é o chique. E se for escrever, querem escrever livro, né? Não tem a noção de que escrever possa ser uma mensagem de alívio para alguém. Mas o cara quer já escrever um romance, entendeu? Se não escrever romance, não é bom. E, se for médico, tem que incorporar, porque incorporar é que dá o dom da coisa. É a ilusão que esses apostilados aí que substituíram Kardec vende para eles. Tá nisso aí. Mas sabe também, vem cá, o Bobo, é a fama que dá para os médiuns atuais que escrevem livros, né? Romance e tal. Então, isso dá um tipo de fama. É a mesma coisa, Babu, digamos assim, dentro do movimento isso é menos. Porque, digamos assim, os cantores que fazem música espírita não é geral. Mas dentro do catolicismo, principalmente carismático, e das igrejas, que fazem até shows, gospel, não sei o quê, a pessoa se veste como se fosse uma superstar normal para cantar sobre Jesus, entendeu? Então, isso dá uma fama. Isso só mostra, tipo assim, o orgulho e o negócio dos médios. É verdade. As pessoas veem a mediunidade de incorporação, de psicografia, como um status, né? Então a pessoa se acha. É o médium imperfeito que ele acabou de citar aqui. E aqui, só o mais importante, que ele falou assim, pô, eu quero escrever e não consigo. Será que eu não tenho algum espírito amigo, benevolente comigo? É isso que quer dizer? Não, Kardec. Esse é o sentido da pergunta de Kardec. Não, ó, Deus pode ter recusado essa faculdade, mas você vai estar agraciado com outras. Se a pessoa tem o dom de doação fluídica, pô, cara, se ela treinar nisso, ela fica importantíssima. Mas dentro do sentimento da passe é uma coisa comum, entendeu? Você vai trabalhar no grupo de passe, da abertura. Tá bom, vai lá. Mas, esse tipo de trabalho mediúnico que tem aqui, Jorginho, é muito mais, parece essas igrejas evangélicas que vêm de cura do que o trabalho da Sociedade Espírita Parisiense de Estudo. Por isso, assim, é muito difícil quando a gente vai comparar o estilo de trabalho, tentar colocar essa mediunidade que Kardec comenta no centro dos espíritas de hoje. Porque isso aí é exceção de cura. Se a gente olhar, vem de cura no centro espírita. E se eu pensar bem, ó, hoje em dia, infelizmente, no movimento, se você é um bom escritor espírita, consegue fazer um trabalho tipo o século XIX, como Teófilo Gautier. Mas, por exemplo, aqui no movimento brasileiro, que nunca mais ninguém leu, era Fernando O. Acho que sempre eu acho que o Claudinho, que é tão antigo quanto eu aqui, já possa ter lido Fernando O. Né? Ele não era mero psicógrafo, era um excelente escritor, escrevia romances espíritas muito bons. Na época, ele era bastante lido, né? Mas depois a FEB parou de editar os livros dele e depois os novos nem mais conhecem. Mas não era mediúnico. Mas se for mediúnico, o cara não lê um romance, cara. Não acredito nisso. Não, tá, mas só pegando esse gancho de médio brasileiro que quer escrever romance e tudo mais. Pergunta provocativa. Isso é um bom uso da mediunidade? Que nem Kardec está falando? Naquilo que Kardec achava, o que tinha que ser um grupo de estudo espírita e tudo mais? Ficar escrevendo romance
Peraí, utilizado. Papu, você tem que aí colocar um ponto e vírgula. Aí, se você avaliar mediunidade tipo Zilda Gama, que era uma médium psicógrafa do começo do século XX, né, que escrevia o Vitor Lugo, escrevia através dela, né, o Castelo de Numier, excelentes coisas. Depois vieram esses médios mais novos, que escrevem sobre tudo, principalmente... Ô Jorge, a pergunta é válida, porque assim, o que Kardec quer falar com mediunidade para ele? É você pesquisar, desvendar o mundo invisível. Você ficar escrevendo romance, que nem, tipo assim, Zilda Gama, Chico, negócio que é tipo Harry Potter, aquele que escreveu lá, que ficou famoso lá, como chamava mesmo? Escreveu uma série, o Dan Brown lá, que escrevia lá Que livro que é? Para a gente ver se você vê o autor. aqueles livros lá que virou filme, que tinha a maior conspiração da Igreja Católica, dos maçons, como chamava aqueles livros? Anjos e Demônios da Vida, lembrei. Então, tipo assim, esses médios aí que escrevem esse tipo de romance, é tipo esses Dan Brown da vida. Aí que eu falo assim, a mediunidade está sendo usada com um bom sentido? Não, tipo Não, assim... aí não. Mas o Zilda Gama, quem já leu os romances dela, porque eram romances mediúnicos bem feitos, recebia uma mensagem e um aprendizado da doutrina mais adocicado, mais leve. Agora, Não, mas... os mais modernos é que ficaram meio confusos. Principalmente com os livros mais recentes, ou depois da fase do Lúcio, com a Gasparetto, né? Ô Jorge, mas não é esse o papel do médico que Kardec quer colocar. Médium tem que estar lançando um livro. Médium, você tem que fazer estudo, interrogar o plano espiritual, tirar conhecimento e não ficar escrevendo livro nesse sentido. Por isso, para Kardec, esse modo, seja a Zilda Gama, seja quem for, não é uma mediunidade aproveitável, vamos falar assim, no sentido de Kardec, de traduzir um conhecimento palpável, de a gente saber como esse trabalho que nem Kardec fez, dá uma continuidade. A mediunidade, tipo assim, você tem um efeito, não estou questionando que Chico, Zilda não tinha mediunidade, mas, tipo assim, não está aproveitando também. Está, tipo assim, escrevendo um monte de romance, que nem falei assim, esse romance da Zilda, um romance igual do Dan Brown, de outras pessoas, de Machado de Assis, é a mesma coisa. Tipo assim, não traz um conhecimento espírita real, que nem Kardec conseguiu tirar. Eu penso que uma coisa não exclui a outra. Eu penso que os romances mediúnicos, desde que tenha um fundo moral, que ensine alguma coisa, e obviamente não desvirtue aquilo que está nas obras básicas, eu acho que é válido, principalmente para as pessoas que não conhecem o que é o espiritismo, e serve como um complemento, porque você ficar só no estudo é cansativo. Eu acho que o romance ele serve como um complemento, uma diversão, uma coisa que tenha utilidade, que tenha um fundo moral, que ensine alguma coisa. Mas assim, do grupo que você conhece, dos antigos médiuns que escreviam romance, qual deles que... Eu sempre recomendo o Zilda Gama, que isso aqui é a mais antiga e aquele que eu gosto mais. Você, que é, por exemplo... Não, tem esse da Zilda, tem aquela série de livros lá do... como é que chamava? Da Ivone A. Pereira, tem alguns que são interessantes, tem a trilogia lá que fala dos Inconfidentes, tem os livros do Rochester. Rochester, aí eu já acho que fica um pouco pesado, aí o Rochester eu já não concordaria. Mas, por exemplo, os médios que vieram depois da Zíbia, ou naquela balada dela, aí eu já acho que já entra aquilo que o Babu fala. Mas os antigos, com certeza, a Zilda, a Ivone... Agora, e tem pessoas boas que escrevem bem, sem serem médios. Se a gente pegasse uma Zilda e fizesse um trabalho legal com ela, de
questionar os espíritos, de chamar. É isso que eu estou falando. Não é, ela escreve um bom romance, beleza, pessoal, estou fazendo. Mas esses espíritos passaram aqui, esses médios passaram aqui. O que a gente tirou de palatável deles, de conhecimento, assim, que nem Kardec virou para a gente? Para a gente poder pegar e olhar assim, pô, legal, estou compreendendo o mundo espírita. De ter coisa. Esses médios passaram aqui e foram romancistas só. Não deram alguma coisa mais palpável para a gente do plano espiritual. De pergunta, de questionar. Mas aí eu concordo com o Cláudio e discordo de você, porque é o seguinte, por ser mais de deleite, de maneira mais tranquila, o romance te coloca de maneira mais doce para você investigar. Mas qual que é o papel do médium para Kardec? Falando do avô do Claudinho. O Herculano não era médium especificamente como nós, mas ele conseguiu fazer excelentes romances. Não, sim, mas Maria de Madalena, sim, Barrabás, como filósofo. Sim, mas romance é para você se distrair, Jorge. Pode ter um fundo moral? Pode, legal, mas eu estou falando de qualidade de médio, de informações, que nem Kardec obteve. Então, você teve médios excelentes, Zilda Gama, mas e aí? E resultado palpável de eu poder escrever alguma coisa legal em cima dessa média, de consultar os espíritos através dela? Ou seja, passaram uma vida aqui de 100 anos escrevendo um monte de romance. Não estou criticando nesse sentido. Faz o que quiser da mediunidade. Mas, tipo assim, e aí? Que qualidade de trabalho eu possa palpar disso? Que nem um Kardec fez, de pegar, estudar, até que você falou, de servir até para a faculdade, para o pessoal fazer os outros. Não teve, foi uma vida inteira só escrevendo romance. Então, tipo assim, pô, legal, tem uma faculdade excelente, escreveu vários romances. Sim, aí eu já acho que, digamos assim, você está com um pensamento, pergunta assim, o que se aproveita desse montão de mediunidade que está aparecendo por aí? Beleza. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê Ivânia Pereira, no Centro Espírita, que ela trabalhava aqui em São Paulo, com um excelente trabalho mediúnico na área da desobsessão. Mas é uma área que você não conhece ela trabalhando. Mas os biógrafos dela falam bem. Mas o que você conhece dela, digamos assim, seria aquilo que o Cláudio colocou bem. É um tipo de um deleite, não é um passatempo, mas é uma forma agradável de você conhecer o que a gente está valendo aqui é o quando você tira da mediunidade um bom proveito. Você tira... Babu, eu vou deixar colocado para que as pessoas que estão nos seguindo aí possam dizer. Eu acho que seria importante seguir. Eu adoro romance. Avalio se vale a pena ler. Mas, digamos assim, se eu estou colocando o nome da Zilda Gama, é porque é o seguinte, é um livro, é um romance mediúnico, gostoso de ler e tem algum fundo moral excelente. Jorge, isso eu não discuto, mas tipo assim, é uma vida inteira só produzindo isso, e nada mais além disso. Que nem a gente pega a irmã Dufour, que ela escreveu lá a história de Joana d'Arc com ela mesma, que é um romance. É um romance, ali você lê tranquilo, tem fundos morais legais, tá? Mas ela é uma pessoa ativa na sociedade espírita, para no papel de Kardec, que deve ser isso aqui, ó, você pegar, você interrogar os espíritos e tirar um conhecimento didático, vamos falar assim, né? Esses outros médios passaram a vida inteira sem produzir isso, só produzir o romance, é isso que eu estou falando. E aí, como foi aproveitado essa mediunidade realmente? Babu, Claudinho, o que é que você diz disso aí? Então, eu acho que cada um tem... a gente não sabe da vida particular de cada um, mas eu acho que cada um também tem a sua, vamos dizer assim, uma faculdade própria. Tem médium que ele não está habituado a esse tipo de estudo que o Kardec se dedicou. Né? Ele vai fazer romance. Mas como eu coloquei, o que falta hoje, na verdade, é mais médiums da parte de estudo
Porque o que a gente vê hoje praticamente só romance. E alguns autores, eu não acho nem se aquilo lá realmente é verdadeiro, porque diz que pelo espírito tal. Eu fico realmente na dúvida se é verdade mesmo ou se não é uma jogada de marketing para vender livro. Sim. Então, o que eu acho que é aquilo que eu falei, uma coisa não exclui a outra. Você não precisa ter só estudo e não ter romance. Tem que ser equilibrado. O problema é que hoje não está equilibrado. Está muita fantasia, muita ficção, muito romance e estudo praticamente nenhum, nem nas casas espíritas. Por isso que eu espíritos, nem na casa espírita, os espíritas estudam Kardec. Isso. Não, Essa que é a questão. Por isso que eu falei da romance do Sul. Ela escreveu o romance e isso não impossibilitou dela de ceder o dom dela na sociedade espírita parisiense para gerar. Por isso que eu falei assim, quando o médium, que Kardec disse assim, o médium tem que, se ele é consciente da mediunidade, vamos falar assim, que aqui nem no Brasil, asilo da era, porque conhecia o espiritismo e tudo mais, eu disse, eu queria produzir alguma coisa assim, mais robusta nesse sentido até de doutrina espírita, vamos falar assim, e não só romance. Por isso que eu falei assim, a romance do Souza fez romance, ela fez outro romance que não saiu aqui, né, que é a história do Luiz alguma coisa, acho que é Luiz 11, tá ligado? E tipo assim, só que ajudou, e ela tinha essa consciência, apesar de uma pouca idade, ela falou assim, não é só para escrever romance, vamos. É que aqui, como eu falei assim, os centros espíritas brasileiros, ele é configurado uma coisa mais de cura, tá ligado? Não tem esse trabalho de interrogar os espíritos, né? É só curar. Então, tipo assim, esses dois pecados do nosso movimento espírita. Só produz romance e só faz cura. Não dá estudo. Exatamente. Aí é que não produz um livro de estudos. Bem, vamos lá na última pergunta desse capítulo aqui. 16. Como o homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos espíritos quando não tem nem por si, nem por outros médios, os meios de receber esse ensinamento direto? Não tem ele os livros, como os cristãos têm no Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não precisa ter ouvido suas palavras de sua própria boca. Você Quer tem dizer, a pessoa cristã, ela não, mas eu não ouvi Jesus. Não, mas você tem a condição de interpretar de uma maneira mais decente o próprio Evangelho de Jesus na Bíblia. Se você conseguir, pelo menos ali, mesmo falsificado como está, uma maneira severa de colocar, você já pode ser um bom cristão. Mas quem cita essa parada, que a gente tem que pensar, não tem eles, os livros, como os cristãos têm o Evangelho, você pode ser um filósofo, você não tem vários filósofos moralistas aí, de um Sócrates, de um Platão, então você tem conhecimento, então você pode ter, que aqui ele fez uma analogia bem com Cristo, com o Evangelho, mas você tem exemplos de outros livros muito bons, que ensina uma moral muito boa, até mesmo Kant e tudo mais, com algumas coisas radicais que ele tinha, mas você tem aqui uma base moral excelente para você estudar. Só lembrando que, na verdade, toda a moral ensinada pelo Cristo não foi nenhuma novidade, né? E é conhecido por civilizações antigas, há séculos. Há séculos. Então, o conhecimento, a prática do que é o correto, ninguém precisa ensinar, a maioria das vezes a pessoa já tem. Jorginho trava, entra no meio dos... Não, a minha pergunta é assim, meninos, vocês acham que a gente pode começar isso na outra ou entra agora? Não, encerramos por hoje. Encerramos por hoje. Então tá legal.